Olá, tudo bem? Nesta aula vamos estudar as competências constitucionais em matéria ambiental. Trata-se de um tema eminentemente da disciplina de Direito Constitucional. Nela que estudamos as competências constitucionais de cada ente federativo. Contudo, na nossa disciplina, faremos uma abordagem, uma análise a partir da perspectiva do direito ambiental, das competências em matéria ambiental. Então essa é a nossa discussão a partir de agora. Nós sabemos que a repartição de competências é um dos assuntos mais complexos. É só você acessar o site do STF, do Supremo Tribunal Federal, você vai se deparar com inúmeras discussões sobre as competências dos entes federativos, né? União, Estado, DF, municípios, temos inúmeras divergências nesse sentido. Mas eu fiz aqui um esquema para pegar basicamente as questões ambientais. Nós temos dois artigos que têm grande centralidade, o artigo 23 e o artigo 24 da nossa Constituição. Contudo, antes de adentrar nesses dois dispositivos, artigo 23, artigo 24, eu quero fazer um panorama sobre a discussão de competências do 21 e do 22. Essa discussão em geral de competências constitucionais em matéria ambiental vai do artigo 21 ao artigo 25 e também o artigo 30 da nossa Constituição para os municípios. O artigo 30 são os municípios. As atribuições, ou melhor, as competências dos municípios. Vamos à lousa para a divisão básica do roteiro dessa aula para que você visualize. Vem comigo. Vamos discutir o artigo 21, 22, mas em especial o artigo 23 e o 24, bem como o artigo 30 da nossa Constituição. As competências da União, elas estão no artigo 21 e 22. A competência, por exemplo, exclusiva da União, privativa, está aqui no artigo 21 e 22. A competência administrativa comum, do artigo 23 da Constituição, e a competência legislativa concorrente, do 24, e igualmente as competências dos municípios. E no sistema de repartição de competências constitucionais, basicamente são duas divisões fundamentais: a competência administrativa e a competência legislativa. Pode voltar, diretor? Uma pincelada rápida, só para que a gente possa se situar nas discussões que faremos. Quando eu falo em competência administrativa, são as ações administrativas, político-administrativas da União, dos estados, DF, municípios. As ações administrativas, as ações político-administrativas. Normalmente você tem um verbo nas ações administrativas, essa atuação dos entes federativos. A competência administrativa que recebe aí alguns sinônimos. Pode ser competência material, competência executiva. Muito cuidado na sua prova. Em vez de falar competência administrativa em matéria ambiental, pode denominar-se de competência material, competência executiva. São sinônimos para competência administrativa, essas atribuições político-administrativas, ou de maneira mais direta, como diz aí a Lei Complementar 140 de 2011, que detalha as ações administrativas a partir do artigo 23, a gente vai falar daqui a pouquinho, ações administrativas, como é utilizado pela Lei Complementar 140. E temos a competência legislativa, que essa é mais tranquila, né? Editar leis, também chamada de competência legiferante ou competência formal. Muito cuidado com esses sinônimos. Competência legislativa em matéria ambiental, também chamada de competência legiferante ou competência formal. Formal. Então são essas duas, administrativa e legislativa. Começando aqui pelas competências da União, o artigo 21, o artigo 22. Vamos à leitura primeiro do artigo 21, que traz a competência aí administrativa, que é exclusiva da União. Veja bem, exclusiva. Vem comigo. Vamos à lousa. Artigo 21 é administrativo.
Veja bem, administrativo. Competência exclusiva. Exclusiva. Compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Quem é que compete, então, de maneira exclusiva, instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso? A União. Nós já temos essa lei. É a 9433 de 97. 9433 de 97. Que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Volta aqui para mim. Esta lei, a Política Nacional de Recursos Hídricos, já existe desde 1997, Lei 9433, 9433 de 1997, ela definiu o Sistema Nacional de Gerenciamento e também os critérios para outorga de uso de recursos hídricos. O que é essa outorga? Toda vez que eu tenho que pegar água que mexa com a qualidade, a quantidade, o regime jurídico de um corpo d'água, eu tenho que ter outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Esta outorga não passa de uma autorização. Então eu sou aí um usuário. Esse usuário pode ser da agricultura, da indústria. Eu preciso de água para minha plantação de batata, de café, de soja. E eu preciso pegar água no rio. Eu preciso ter outorga. Ou pegar água de um aquífero subterrâneo. Temos aí o aquífero Guarani, que é o segundo maior do planeta. O maior é o aquífero de Alter do Chão, no Pará. Preciso pegar água. Eu tenho que ter outorga. É uma autorização todas as vezes em que nós tenhamos aí tudo que mexa com a qualidade, com a quantidade e com o regime jurídico de um corpo d'água. Quem define isso? Competência da União. Já está definido na Lei 9433 de 97. Vamos ao tablet. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Desenvolvimento urbano. Nós temos então a norma de habitação, de saneamento básico e transporte urbano, que é da União. Porque quando a gente fala de questão urbana, a gente imagina assim, nossa, é do município. De fato, os municípios têm um papel central, mas a legislação, a gente está falando aqui de competência administrativa, mas a legislação é o Estatuto da Cidade, e que vai definir os planos diretores. Mas essas ações administrativas que envolvem habitação, saneamento, transportes urbanos, essas políticas, né, de desenvolvimento urbano, passa pela União, como competência exclusiva dela. Continuando, vamos aqui para o inciso 23, vamos à lousa. Também é competência exclusiva da União explorar os recursos e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Quando falo aqui em serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, é a União. Mas tem princípios que devem ser observados. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos, mediante aprovação do Congresso Nacional. Fins pacíficos e tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Da mesma forma, sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. E sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. E, isso é importante, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Está aqui a competência exclusiva. Essa parte final aqui, a letra D, a responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa. Sabe o que significa? Que a responsabilidade é objetiva. Basta o nexo de causalidade. Não vou discutir culpa, dolo, nada disso. Responsabilidade civil por danos nucleares é objetiva. Que fique isso claro, objetiva.
Ok? Essas são as competências aí do artigo 21. Agora, o 22 é o artigo da competência aí privativa da União. O 22 é legislativo. Bem curtinho ele, vem comigo, vamos à lousa. Compete privativamente à União legislar sobre, veja bem, legislar. Sobre o quê? Inciso número 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Olha o 4 aqui, água. Lembrando que nós temos a lei 9433 de 97, que eu já fiz menção. Temos também aqui o inciso 12, que falam de jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Jazidas, minas e outros recursos minerais. É claro que quando eu falo em recursos minerais, eu tenho o ministério correspondente, o Ministério de Minas e Energia. Também atua em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, porque essas atividades jazidas minas, elas têm efeitos imediatos sobre o meio ambiente. Também o inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Quem vai legislar privativamente é a União. Parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Está aqui o artigo 21 e 22, falando especificamente da União. Você vai dizer, Fabiano, eu tenho que memorizar isso? Então, afirmativo. Tem grande incidência as discussões de competências constitucionais. Vou pedir aqui para a nossa equipe abrir uma tela aqui em branco, por favor. Agora a gente vai entrar especificamente nos artigos que realmente interessam em matéria ambiental, que tem maior centralidade, que é o artigo 23 e o artigo 24. Vamos aqui para algumas anotações no nosso tablet. Vem comigo. Pois bem, competências constitucionais. Olha, competências constitucionais em matéria ambiental. Competências constitucionais. Quando eu falo nas competências aqui constitucionais, eu tenho a competência administrativa, agora vamos falar do 23. Administrativa. Do artigo 23, que é essa que nos interessa. Artigo 23 da Constituição, que é comum. Vamos deixar isso bem claro. Comum entre todos os entes federativos. E temos a legislativa. Competência legislativa, que é o artigo 24 da Constituição, que é concorrente. Concorrente. Eu estou destacando como maneira da gente poder trabalhar isso de maneira mais didática, porque é isso que é cobrado, a incidência está aqui. E aí, quando eu falo dessa competência do 24, vamos puxar uma setinha aqui, para a gente poder trabalhar. Olha, qual que é a competência da União? União, a competência dela é editar normas gerais. Editar normas gerais. Editar normas gerais. Já os estados, normas suplementares. Normas suplementares. Normas suplementares. E aí existe aquela hipótese de ausência de norma geral. Ausência de norma geral. Esses são os pontos que são cobrados. Tem mais um quarto aqui. Já falo daqui a pouquinho. O espaço não permitiu. Essa é a divisão. Quando falamos em competências constitucionais em matéria ambiental, a competência do artigo 23 e do 24 são elas as competências decisivas no estudo. Decisivas. É aqui que o examinador vai, sem dúvida alguma, explorar essas discussões. Vamos dar início aqui à nossa explicação do artigo 23 e, em seguida, o artigo 24.
Quando eu falo na competência administrativa do artigo 23 da nossa Constituição, é competência administrativa ou material comum entre todos os entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles têm que proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Todos eles devem preservar a fauna, a flora, as florestas. Todos os entes. Esse artigo 23, ele é denominado pela doutrina aí como um artigo que traz aí o chamado federalismo cooperativo. O que é esse federalismo cooperativo? A contribuição de todos os entes federativos na proteção ao meio ambiente. Todos os entes. Veja bem, todos os entes. E aí não é só a questão do ambiental natural, mas também até o cultural. Vou pedir para a nossa equipe colocar no PowerPoint, para a gente dar continuidade aqui, para efetuar a leitura do artigo 23, que é um artigo importante. A gente tem que ler os incisos. Eu vou colocar de maneira mais ampla, mas basicamente, perfeito, o diretor já abriu aqui, o artigo 23 é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Número 3, proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Esses 3 incisos são eles centrais. Sabe por que centrais? Porque em conjunto com o parágrafo único, esses 3 incisos estão regulamentados pela Lei Complementar 140 de 2011. A Lei Complementar 140 de 2011 regulamentou justamente esses 3 incisos. O terceiro, que faz menção ao patrimônio cultural brasileiro. Documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E o 6 e o 7 é o meio ambiente natural. O meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Em conjunto com o parágrafo único, daqui a pouco a gente lê esse parágrafo, temos a regulamentação do artigo 140, ou melhor, da Lei Complementar 140 de 2011. Que fique claro, nesse federalismo cooperativo, todos os entes devem proteger o meio ambiente. Todos. União, Estado, DF, município. Todos. As ações administrativas é competência comum. Eu estou batendo essa tecla, a gente vai ter ainda aula falando sobre licenciamento, porque a compreensão disso vai auxiliar lá na frente, porque há discussões, há polêmicas, inclusive, com relação a essa competência comum. Por isso que você tem a Lei Complementar 140 de 2011, que vai regulamentar as ações administrativas, até para evitar a sobreposição, a superposição entre ações administrativas entre esses entes federativos. Fora isso, fora esses incisos, há outros no 23 que também tem uma interface, ainda que indireta, com questões ambientais. Quais são eles? Vamos aqui à leitura. Vamos ao 23. O 8 fala fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Também tem uma ligação. O 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Aqui tem a ver com o direito urbanístico, esses programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Foi o programa que nós tivemos aqui, só para exemplificar, há outros. Tinha aí em São Paulo, CDHU, vários programas, né, habitacionais no nosso país. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Combate à pobreza também tem uma ligação com a questão ambiental. E, por fim, o 11. Esse 11 teve algumas provas, cobrou diretamente esse inciso. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. É comum registrar, acompanhar e fiscalizar. Evidentemente
que aqui você vai fiscalizar, mas as concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais seguem competência própria, tá bom? Dinâmica própria. Nós temos leis para recursos hídricos. Aliás, recursos hídricos tem uma dinâmica, depende do tipo de corpo d'água que é. Se é federal, estadual, ali que você vai ter outorga. As questões de recursos minerais, você tem o Departamento Nacional de Pesquisa Minerária, DNPM, dentro do Ministério de Minas e Energia. Mas fora isso, os municípios, estados, DF, União, eles vão registrar, acompanhar e fiscalizar essas áreas. Esse é o artigo 23 em detalhes. Só para fechá-lo, vamos ler o parágrafo único e fechamos o 23. Vem comigo. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Por excelência, Lei Complementar 140, para evitar essa sobreposição entre atuações da União, estados, DF, municípios. Perfeito. Pode votar, diretor. É basicamente, em largas pinceladas, o artigo 23. Agora, o artigo 24 da competência legislativa concorrente entre União, Estado e DF. De imediato, repare que no artigo 24 nós não temos os municípios. O ente federativo município não foi albergado, não foi contemplado pelo artigo 24. Mas isso não significa que os municípios não tenham competência legislativa em matéria ambiental. Claro que tem. Claro que tem. Mas não pelo 24. E quais são as competências que estão relacionadas com matéria ambiental no artigo 24? Vem comigo, vamos à leitura. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. União, estados e Distrito Federal. Sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico. E por fim, inciso de número 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente. Dano ao meio ambiente. Ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico. Está aqui os três dispositivos da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do DF em matéria ambiental. Agora, como é que funciona a competência legislativa? Quem deve editar as normas gerais é a União. Afinal, somos uma federação, 27 estados, 27 entes, tem o DF. Nós temos aí, então, a União para editar normas para uniformizar, para padronizar a nossa legislação. É um piso mínimo. Então, a União, quando ele edita a norma geral, uma lei federal editando uma norma geral, todo o país, vai padronizar, vai uniformizar, vai coordenar a legislação. Se você está no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Roraima, em Rondônia, em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Maranhão. Não importa. Você tem um piso mínimo. Então, o papel das normas gerais é de padronizar, de uniformizar, de coordenar. Esse é o papel da União dentro da competência legislativa concorrente do artigo 24. Em seguida, os estados vão editar as suas leis estaduais com as normas suplementares que vão detalhar, que vão pormenorizar a norma geral. Veja bem, você tem esferas de atuação muito específicas. Vão detalhar, vão pormenorizar a norma geral. Esse é o papel dos estados. Normas suplementares para detalhar, para pormenorizar a norma geral, os pormenores. E quando a União não edita a norma geral?
Quando a União não edita norma geral, os estados passam a ter competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Não tem norma geral? Então os estados passam a ter competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Vamos dar um exemplo, para a gente trabalhar já a conclusão. Um estado X, no ano de 2000, resolveu editar uma lei estadual exercendo a competência legislativa plena. O fez porque não há norma geral. Então, competência legislativa plena em 2000. Chegamos ao ano de 2019. Eis que aparece a norma geral, a lei federal com a norma geral. A pergunta é: o que é que vai acontecer com a lei estadual? Veja, de 2000 a 2019, o Estado X exerceu a competência legislativa plena. Plena, sem restrições. Eis que em 2019 surge a lei federal com a norma geral. O que é que vai acontecer com a lei estadual? Será revogada? Não, claro que não. É evidente que não. O que vai acontecer com a lei estadual? Vem comigo aqui, vamos ao parágrafo 4º do artigo 24. Só para deixar isso bem claro. A superveniência de lei federal, sob normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual. Veja, suspende a eficácia da lei estadual. Ó, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Só no que for contrário. Vamos imaginar que a lei federal surgiu aí com 100 artigos e a lei estadual está em confronto com 2 ou 3. É só na parte que foi incompatível aí. Não vai revogar. Suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Só nesse aspecto. Essa é a competência legislativa do artigo 24. Só uma dica com relação aos municípios. Os municípios não têm competência? Claro que tem. Não pelo 24. Inclusive, deixa eu colocar 2 assertivas aqui para a gente trabalhar conjuntamente. Cai na sua prova lá. Tem competência legislativa em matéria ambiental pelo artigo 24. União, Estados e Distrito Federal. Olha a proposição, olha a assertiva. Tem competência legislativa em matéria ambiental pelo artigo 24, a União, os Estados e o Distrito Federal. Correto? Sim, correto. Segunda assertiva. Tem competência legislativa em matéria ambiental a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Correto? Correto também. Mas como, Fabiano? Presta atenção. Na primeira assertiva, eu fiz menção ao artigo 24. E quando eu faço menção expressa ao artigo 24, nós não temos os municípios. Já na segunda assertiva, eu não fiz menção ao artigo 24. Portanto, eu coloquei de forma ampla, genérica. Tem competência legislativa em matéria ambiental, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu não fiz menção ao artigo 24, porque o município tem sim competência legislativa em matéria ambiental. Pelo 24? Não. Pelo artigo 30. Vamos à lousa. Olha o artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E olha o 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. De novo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Está aqui, ó. Então ele pode suplementar, além do interesse local, pode suplementar a federal e estadual no que couber. Tem competência legislativa, sim. Pelo 24? Não. Pelo 30. Só para aproveitar que eu estou aberto aqui, PowerPoint, fora essas competências legislativas do 1 e do 2, olha o 8 e o 9. O município também ele pode promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. As normas gerais vêm pela União. Você tem até a Lei 6766 de 79, que fala do parcelamento do solo. Mas quando chega no município, é ele que vai determinar isso. Esse controle do solo, parcelamento e ocupação do solo urbano. E 9, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, cuidado, município tem competência legislativa em matéria ambiental? Sem dúvida, não no 24, mas sim pelo artigo 30. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre competências constitucionais em matéria ambiental. Grande abraço a você.